Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no Claquete. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu transformei o meu quarto em um ambiente cinematográfico e como você pode transformar o seu quarto também em um ambiente muito mais interessante para os seus vídeos. Bom, então como vocês podem ver, eu já tô aqui num cenário novo, vocês nunca viram eu nesse ambiente dessa forma, vocês já me viram nos vídeos antigos, pra quem me segue, sabia que eu gravava aqui no quarto, e se você voltar aí uns 3 anos do canal, você vai ver que eu gravava aqui. Porém, tem algumas novidades, algumas mudanças que eu fiz nessa configuração de setup e eu vou explicar o porquê. Em breve vai ter novidade aí, tem um curso inteiramente gratuito de áudio vindo para você sonorizar o seu vídeo, você aprender a finalizar ele de uma forma correta. Mas enfim, eu escolhi gravar esse curso nesse ambiente e que é o meu home studio, onde eu acabo fazendo as minhas produções aqui em casa e eu acabei pensando uma forma de mostrá-lo de uma forma melhor, sem ficar tão caseira e tudo mais. E eu vou mostrar nesse vídeo como é que eu fiz isso, como é que eu criei esse cenário, enfim, daqui a pouco eu vou pegar meu celular, vou ir pelo quarto para você dar uma olhada de uma forma mais aberta como é que ficou, mas enfim, aqui eu vou te dar algumas dicas técnicas de como você pode melhorar esse ambiente. Lembrando que se você se interessa em produção de vídeo, dá uma olhada em produçãodevideo.com.br, se escreve produçaldevideo.com.br, lá tem um curso em EAD em produção para você se tornar um cinegrafista de conceito, tá bom? Então dá uma olhadinha lá e voltando ao tema de hoje, que é como transformar o seu quarto em um ambiente muito mais profissional, a gente tem primeiro pilar fundamental, que eu sempre falo, né, dos pilares, mas a gente tem a iluminação como um pilar fundamental. Eu gravei agora um vídeo que foi no comecinho, né, desse vídeo, antes de eu arrumar o quarto e preparar tudo aqui, e vou mostrar para vocês as diferenças que dá quando eu tiro uma coisa, coloco outra e assim por diante. Bom, pessoal, então agora eu gravei isso aqui primeiro, eu tô mostrando pra vocês como é que tava o meu quarto aqui antes de eu arrumar, todos os detalhes que eu falei, e também de ligar os LEDs e a iluminação que eu vou mostrar depois com o meu celular ali, pontualmente pra vocês. Mas dá uma olhada como mudou, eu tô com um refletor aqui, um monitor de referência pra mim, e você pode ver, por exemplo, principalmente itens de cenário, olha aqui a minha mesa toda bagunçada, a minha jaqueta pendurada lá no fundo, tudo isso influencia para um cenário bem produzido e bem feito. Então é importante você pensar na composição como um todo. Uma simples coisa, mas que também deixa muito diferente o cenário, dá uma olhada se eu abrir a cortina lá atrás, como é que fica. Tá vendo como dá um ar mais caseiro? E as cores de madeira, como daqui e daqui de trás da janela, não combinam muito com a textura cinza, a paleta cinza e azul que eu pensei para esse vídeo. Tudo que você tem que pensar, desde a cor de roupas, a composição, tudo tem que estar alinhadinho para que a composição final fique bem bonita. E lembrando que aqui eu tô só com a iluminação do meu quarto, que é uma luz de LED, aqueles painéis de LED redondinhos. Então assim, eu não tô com mais nenhuma luz. A luz que vem aqui é de trás. Então eu acabo tendo essa parte do rosto compensada pelo ISO. Eu vou dar uma mexida na câmera agora, vocês estão com uma abertura de 2.8, vocês estão vendo 2.8 com ISO em 2000 e o shutter está em 1:24. Eu vou mudar um pouquinho isso para vocês verem essa profundidade de campo desaparecer, se a gente utilizar, lógico, uma abertura um pouco mais fechadinha. Ó, agora eu tô com uma abertura em 3.5 e um ISO em 3.200. E por fim, eu tô com uma abertura em 6.3 e o ISO chegando a 10.000. Dá uma olhada como chuvisca lá atrás, como dá uns flicks de imagem e como também a gente tem o fundo quase zero borrado, né? Ele não tá nem um pouquinho borrado, o fundo tá sem profundidade de campo nenhuma. Agora a gente vai voltar pro panorama normal, então que eu vou estar gravando depois pra gente bater um papo. Então, como vocês puderam ver aí nesse vídeo, vocês viram a diferença que dá conforme eu vou desligando e ligando cada coisa e esse impacto que se dá. Bom, então eu vou listar para vocês os itens que eu utilizei nessa composição e como é que está funcionando aqui. Eu tenho um bastão da Yangnu aqui só em 5600, né, só com a luz branca. Eu não estou ligando a amarelada para dar esse ar mais branco no meu rosto e dar um ar mais high-tech no vídeo em si, na composição em si. Eu vou olhar aqui para cima porque eu tenho um monitor de referência, então eu consigo ver as questões aqui. Ó, aqui atrás de mim eu tenho essa mesa, que é uma mesa
com LEDs. Como é que eu fiz e produzi essa mesa? Eu peguei os meus móveis aqui do quarto, eles eram todos de marfim, como você está vendo em alguns inserts que eu estou pondo para você. E aí, o que que acontece? O marfim foi muito tendência na década ali de final da década de 90, começo de 2000, né? Mas acabou ficando um pouco retrógrado, principalmente para você gravar vídeos. A cor madeira, ela não traz um aspecto tão profissional. Eu até mostrei abrindo ali a janela e mostrando sem a cortina como é que fica, né? Então a gente tem que pensar em envelopar e reaproveitar tudo que a gente tem. Então, no meu caso aqui, eu passei um contact branco, eu revesti todo o tampo de marfim com contact branco. Eu não tenho as imagens dessa aplicação, eu fiz há muito tempo isso, eu acho que até já falei em algum vídeo do canal aqui sobre como eu fiz. Mas enfim, eu revesti com contact branco em cima, e aí vocês já viram aquelas cantoneiras de balcão, em algumas vendas, material de construção, eles põem no balcão uma cantoneira prata, assim. Essa cantoneira de balcão, eu utilizei ela, só que não da forma com que ela normalmente é utilizada, que é nas beiradas, né? Eu utilizei ela como suporte para o tampo de vidro. Então eu fiz um retângulo, onde nesse retângulo eu colei todas assim, ó, retinho, e aqui a parte de cima, e o tampo de vidro veio aqui. Fiz um retângulo, ou seja, um suporte para elevar mais ou menos 1,5 cm o tampo de vidro em relação ao de marfim, e com isso eu consegui embaixo, né, dessa cantoneira instalar uma fita de LED, no caso uma fita RGB para poder mudar as cores de acordo com a minha necessidade, e essa fita, por ser branco, revestido de branco, e ela tá de baixo para cima, eu não coloquei na paredinha aqui, eu coloquei ela virada para baixo, então a luz se difunde naquele branco, né, do contact e reflete para cima do tampo com a cor que você deseja. Até ainda dá para ver, se você olhar aqui, ó, parece que você vê direto a fita de LED, mas o que você tá vendo é a fita de LED do lado de lá, porque ela tá aqui, ó, aplicada em cima dessa cantoneira. Então você consegue perceber que com medidas criativas, ó, eu não gastei acho que nem R$80 para fazer isso. Eu comprei um contact, revesti a minha mesa, comprei essas cantoneiras num depósito de material de construção, uma fitinha de LED e RGB, colei tudo. Aí, lógico, teve um custinho a mais que eu mandei fazer o tampo de vidro, mas depois que eu fiz isso, é uma mesa nova e que, se você olhar, dá para fazer esse efeito muito legal. E é esse princípio que nos telejornais, nas bancadas, eles utilizam, só que obviamente não com fita de LED, com alguns soquetes e lâmpadas dentro do móvel, mas o princípio é esse, de você revestir e colocar o interior branco para que a luz fique difusa, tá? Aqui na frente, então, eu tenho o bastão branco, né, com uma iluminação branca, que está em 10%, por sinal, porque se ele ligar mais forte, vai estourar tudo aqui. A minha configuração de câmera, ela está em 2.8 de abertura, né? A gente está com 1000 de ISO e 1:30 de shutter. Então, e gravando tudo isso em 30 frames por segundo. Então, a composição de câmera é essa. No fundo, a gente tem aquele backlight lá para o background, no caso na tonalidade azul, que eu coloquei lá no Yangnu, então eu consigo configurar a cor que eu quiser nesse bastão, porque ele é RGB. Joguei azul e escondi ele, ó, vou só não afastar muito do microfone aqui para não ficar ruim, mas escondi ele, ó, atrás da minha cortina, tá vendo? Então quando eu fico na frente aqui, ó, ele não aparece, tá bom? Então fica bem legal. Uma outra coisa que eu pensei quando eu fui instalar aqui, que eu dei uma reformada no meu quarto, eu instalei nesse fundo esse papel de parede aqui. Aí aqui ele é um papel de parede cinza e aqui ele tem esses tijolinhos. E é muito interessante o efeito que esses tijolinhos dá com a luz. Então sempre pense, quando você for decorar o ambiente que você for trabalhar, nesse degradê, nessas texturas, porque isso com a luz vai ficar muito interessante. Eu tenho umas plaquinhas aqui atrás de lugares que eu já visitei, então isso deu uma graça também. E aqui eu tenho alguns boxes, algumas coisas que até no futuro eu vou valorizar. Isso aqui jogando uns spots vindos do teto, uma luz amarelada, vai dar um contraste bem legal trabalhar esse azul com uma luz mais 3200 Kelvin iluminando isso aqui. Vai dar uma textura bem legal. Mas em priori, mais trabalhando com a palheta azul nesse primeiro momento da gravação desse curso, que logo mais vai estar disponível para vocês, dando até um spoiler aqui, mas é um curso que vale a pena. São 5 aulinhas, mais ou menos de 20 minutos cada aula, totalmente gratuito, que você vai poder baixar, e nesse curso você vai aprender a sonorizar o seu vídeo. Muitos filmmakers manjam muito de animação, de edição, vai pra ilha e faz milagres, mas aí chega na hora da finalização do áudio e acaba jogando só uma trilha branca, ou jogando a voz do locutor sem nenhuma masterização e tratamento. Então é disso que a gente vai falar nesse curso, que vai vir em breve, aí nas próximas 2 semanas tá chegando para vocês.
essa composição foi para trazer vocês aqui para um ambiente de home studio. Mas é lógico que quando você pensa em fazer uma cinegrafia, você tem que pensar em harmonizar ela para não ficar só uma coisa ok. Tem que ficar uma coisa muito boa, tem que ficar uma coisa cinematográfica. E é isso que a gente busca trazer em cada um dos vídeos. E para finalizar, também o look que você está usando tem que dar um contraste legal. Então eu escolhi aqui, no caso, uma blusa listrada, que vai ter o preto aqui, que vai estar combinando com a minha jaqueta de couro, que no caso ela é marrom, mas no escuro fica tudo preto, né? E aí você contrastando com o fundo e tudo mais, você fica com uma textura interessante. Seria legal também se você tivesse um terceiro ponto de luz, fazer um backlightzinho aqui atrás, dando um contorno. Tudo isso seria muito legal. Então assim, existe possibilidades, a gente vai evoluir esse cenário. Foi mais um making off mostrando um pouquinho do que eu fiz aqui e do porquê que eu escolhi esse enquadramento. Porque obviamente as composições de cenário me ajudam mais nesse princípio. Lembrando que se você usa outra composição de lente, de câmera, isso pode influenciar. Lógico que um plano mais fechadinho assim, eu consigo trabalhar e ter mais noção sobre a harmonização do cenário. Em breve, a gente sempre tem que estar mudando algumas coisas, acrescentando luz e tudo mais. E se a gente tem a possibilidade de ambiente para isso, isso vai ficando cada vez melhor. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa atualização de cenário para esse fim. Quando eu for dar uma aula aqui de software, eu vou estar utilizando esse ambiente. E aí a gente volta sempre com o cenário normal aí dos últimos vídeos, quando for temas mais genéricos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra nos próximos vídeos. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, ó, e fica ligeiro que tem novidade vindo por aí e você vai poder absorver isso de uma forma totalmente gratuita, tá bom? Espero vocês então nos próximos vídeos. Grande abraço e tchau!